minha inscrita, Alexandra. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Alexandra, sou estudante de Pedagogia, segundo período da noite. E eu acho de extrema importância esse momento aqui, para a gente estar discutindo e realmente estar avaliando quem são as chapas. Tá? Eu apoio claramente o Sócio por Agora, tá certo? E aí, minha pergunta para o Roda Viva. Eu vejo que nas diretrizes de vocês também tem a participação. E aí, eu acho que esse momento da gente, que participação é essa? Enquanto apoio ao Sócio por Agora e parte do Sócio por Agora, eu compreendo participação e o que a gente defende é a participação de todos os estudantes nas decisões aqui dentro do TEC. Eu estou cansada das decisões vindo de cima para baixo, uma situação de hierarquia. Os estudantes são tratados aqui como vocês sem política, sem decisões. E assim, o que a gente está colocando como participação é a participação de todos os estudantes nas decisões aqui no CE mesmo. Sabe? E a horizontalidade que coloca na diretriz que vocês debocharam, claramente na carta que vocês apresentaram, e uma carta de política suja, tá? Que muito me revolta, mas enfim. E eu queria que vocês esclarecessem, porque a nossa horizontalidade é uma participação dos estudantes, mas todos os participantes de iguais para iguais, tá? Todos os estudantes discutindo o que querem para esse centro. Porque a gente disse, ó, a gente quer mudança, mas só se for agora. Então como é que vai ser essa participação, que está nas diretrizes deles também? Que participação é essa? Como é que a gente vai participar? Porque é muito me estranha colocar em participação, quando por trás do Roda Viva tem um MEPR que trata o povo e os estudantes enquanto massa. Eu não sou massa e eu acho que nenhum estudante aqui é massa. Então como é que a gente vai decidir se para eles a gente é massa? É isso, obrigada. Agora a fala de Ana Paula. Por favor. Meus esclarecimentos eu queria mais por cima, porque eu sou estudante do primeiro período, estou chegando agora, tarde, em pedagogia. Não vou dirigir pergunta à Roda Viva, porque eu não acompanhei o debate dele. Para só se for agora, Ana Paula. Foi mal, meu nome é Ana Paula. Para só se for agora, nessa questão da horizontalidade que vocês pregam, eu queria saber como vocês pretendem educar isso para ficar de uma maneira a ser levada aos graus mais altos, né? E articular de fato. E também essa questão da avaliação dos professores que vocês falaram, eu queria saber como seria feito esse mau esclarecimento e, se não tiverem de acordo, como agir. E para puxar para trás, eu queria saber que vocês falaram assim do espaço físico, né? Das melhorias das edificações, como água e a estrutura em si. E de acordo com as informações que eu tive de algumas pessoas, essa situação é muito complicada, porque tem toda, né, uma coisa que vem de cima. Eu queria saber como vocês iriam desenvolver meios para isso. Obrigada. Juscelia. Boa tarde a todos e todas. Eu também apoio Sócio por Agora. E a minha pergunta vai dar, acho que especificamente para a Tainá, porque foi o que falou. Assim, você falou que uma das meio que diretrizes de vocês é fortalecer o conselho de representantes de turma. Assim, eu me lembro claramente que quando foram na minha sala, ninguém quis ser representante de turma. Então eu queria saber como é que vocês vão se mobilizar para conseguir, de fato, mudar o imaginário dessas pessoas que não se enxergam enquanto representantes, mas que de fato querem fazer política, não como isso que Sandrinha falou, como massa, mas como de fato um ser pensante que somos. Então assim, vai mesmo nesse intuito, como é que vocês vão fazer para tentar desconstruir isso que já está no imaginário da gente, que eu tenho que ser dirigida, que eu sempre tem que ter alguém tomando as decisões por mim. Como é que vocês vão fazer isso na prática? E também quero saber por que a autogestão está ligada diretamente ao Sócio por Agora, quando tem pessoas que entraram aqui, são do terceiro período, que tipo, quando acabou a última gestão do DA, tipo, a galera nem estava aqui. Eu, por exemplo, perguntava onde você estava em 2008, estava estudando vestibular para entrar. Então, assim, são acusações que fizeram, que foi entregue hoje, que eu quero esclarecimento no que se refere a isso. E também
Sim, como as outras chapas vão se portar no que se refere à participação em massa de todos os estudantes, como que eles vão se mobilizar para conseguir isso. A gente vai chamar outra pessoa porque ficou melhor, assim, sendo 4 e 4, tá certo? Unir. Boa tarde. Primeiro eu queria saudar todo mundo que está aqui presente. Acho que é importante ter esse espaço, né, público, aberto. A gente, quando for gestão do DA, quando ficou fazendo atividades aqui, independente da gestão do DA, a gente sempre fez questão de fazer eventos aqui, cine debate sobre a reforma curricular, sobre o reúne e tal. Algumas pessoas da chapa, só por agora, participaram também desse movimento, estiveram presentes nessas atividades, desmentindo uma série de difamações e calúnias que infelizmente estão sendo colocadas aqui. Que isso em alguma medida denuncia que tipo de política é essa, né? Que uma voz mansa e aparentemente ingênua e bem intencionada está se fazendo, né? Uma chuva de difamações e calúnias, infelizmente. Saudar também a outra chapa, que humildemente, apesar das diferenças que existem entre os grupos, não são os mesmos grupos, apesar de todas as divergências sérias que existem, está demonstrando apoio à chapa Só Se For Agora, reconhecendo a abertura para o diálogo e para a construção realmente coletiva, né? Aqui no movimento estudantil do CE, em articulação com outros mais, como a gente tem tentado fazer. Eu acho que queria comentar umas coisas sobre o fundo coletivo, por exemplo. Infelizmente, reforçando, uma série de calúnias estão sendo feitas. Eu faço parte desse grupo do fundo coletivo. As prestações de contas foram feitas, como o Pedro já falou, então eu gostaria de saber qual é a falta de transparência que existe em relação a dinheiro, a proposta. Foi apresentado tudo direitinho nos encontros de estudantes de pedagogia nacionalmente. Então, não tem, sinceramente, fundamento nenhum para fazer um tipo de colocação como essa. Mostra na prática qual é o tipo de prática. Já acabou da minuto? Beleza, foi mal. Pronto, agora a galera vai responder, sabe? Bom, então, foram colocadas questões de participação, horizontalidade, né, para prestar atenção. A questão da participação dos estudantes, mas lembra, é a questão fundamental para a construção do DA, né, porque como a gente colocou no início, a gente tem essas propostas, mas a gente vai estar cumprindo juntos, né, tudo que vai estar sendo debatido. Então, a participação dos estudantes, a gente não pode dizer que como vai garantir a participação dos estudantes. A gente vai chamar, a gente vai usar, as reuniões vão ser abertas, a gente vai ter o jornal chamando para a reunião, vendo o que vai ser debatido, a importância, e depois a gente vai ter, dizendo o que é que foi decidido, o que é que foi feito. Né? A gente sabe que eu não posso pegar aqui, cada um postar, cada um vai participar. Mas esse espaço, a gente vai tentar fazer um trabalho de conscientização do quão é importante a participação dos estudantes nas reuniões, nos debates e na própria movimentação da universidade para que as coisas se efetivem de maneira mais prática e mais rápida, certo? Essa questão do apoio, né, foi colocada de manhã, explicando aqui para os estudantes aqui agora, após a eleição, o que é que as chapas iam fazer, certo? Que acho que perdessem, iam continuar a luta ou não. Então o que a gente colocou aqui é o seguinte: a gente não tem nada contra, né, o pessoal do Só Se For Agora, a gente tem nada contra o pessoal do Roda Viva, né? A gente colocou uma questão de que a gente tem um diálogo maior com o pessoal do Só Se For Agora, mas que a gente, independente disso, de vitória ou não, a gente vai estar continuando a tocar as nossas lutas, né? A gente, como a gente já explicou, a gente não vai esperar ser gestão para estar lutando, a gente já está na luta para isso, né? A questão do PIBID, a questão aqui da estrutura do calçamento. Então a gente sabe, como a Ana colocou, a questão do calçamento aqui é um problema de licitação.
A licitação foi feita, a empresa não veio, né, fez as coisas de maneira errada e agora está rolando um processo na justiça e não pode ser feita outra licitação para contratar outra empresa que resolva esse problema, certo? Só que aí que a gente coloca, a gente não pode ficar à mercê disso, nós temos que nos movimentar. E se não pode ir para outra empresa que faz um calçamento decente, né, a gente não vai ficar até lá com nada, né? Então que solução a gente pode arrumar para que seja feito o calçamento? Teve uma época que estava de chuva muito grande e o pessoal do serviço se juntou e colocou umas placas de concreto. Não resolveu 100% o problema, lógico, mas já era pelo menos um meio de você chegar sem estar com lama até o joelho. Então o que a gente vai estar fazendo, né, em relação à movimentação para melhorar esse calçamento que tem aqui, melhorar a questão aqui do elevador que não funciona, então vários problemas físicos que o CE tem, além da questão da própria estrutura do currículo, né? A gente debateu aqui a questão do currículo, já que é uma questão que foi construída sem o apoio dos estudantes, eu sou do perfil antigo, né? Não houve debate nenhum, não houve convite nenhum para os estudantes participarem dessa construção e vocês que são do perfil novo pegaram ele, né, do jeito que está aí. E tem muita gente reclamando em relação aos PPPs, isso e aquilo. Então vamos escutar a proposta da gente construir um perfil novo, os estudantes terceiros que a gente querem. Na nossa proposta a gente colocou a questão de ter mais cadeiras eletivas, mas isso não quer dizer mais carga horária para os estudantes. Porque o que a gente quer é que se tenham justamente menos cadeiras obrigatórias, que os estudantes possam escolher para que lado vai a formação deles e que a partir daí eles tenham essas cadeiras eletivas para estarem complementando a formação deles. Eu vou passar para a Isaac que não fui aqui. Da mesma forma que ela falou dessa questão da licitação, que, né, tem que ser feito, as questões, por exemplo, do bebedouro. Não temos e também temos que esperar que a necessidade de beber água da gente é para hoje, não é para amanhã, a gente não pode esperar. Então a gente tem que pegar e se organizar como um grupo e chegar e dizer, ó, se não pode ativar esse bebedouro, bota o garrafão, bota, porque não é todo estudante aqui que tem dinheiro para comprar água. Tem estudante aqui, como muita gente já sabe, muita gente já viu, que só bebe água quando chega em casa, por exemplo. Porque já com os pesos que a gente anda, a gente vai ter que carregar água. Ou senão, se bater demais, a gente ir no banheiro e beber água da torneira. Né? Então a questão de se organizar para chegar e dizer, ó, não tem bebedouro. Quem tem dinheiro para comprar não está muito preocupado com isso porque vai ali e compra. Mas não está preocupado com o estudante que não tem condições de comprar água. Entendeu? Então é por essa questão da organização, se organizar para chegar a quem pode fazer isso e dizer, ó, não pode ativar o bebedouro, mas queremos garrafão com água, porque precisamos beber água para hoje, não é para amanhã. Entendeu? Pessoal, primeiro é o seguinte, eu queria fazer uma defesa aqui da organização. Da organização de você ter o direito de se organizar nos movimentos sociais, nos movimentos populares como um todo. Porque é o que está havendo, né? A nossa chapa, como a gente falou, surgiu de uma comissão para o DEA. E sempre estivemos abertas. Sempre estivemos abertos ao diálogo. As nossas reuniões eram abertas, passávamos em sala, vamos participar do conselho representante de turma, a pauta é essa, vamos reativar o DA, vamos sacudir esse centro, vamos colocar a mobilização estudantil aqui, ó, para FVC o centro de educação. Né? Então, quando a Juscelia fala da turma dela, que ninguém quis se colocar enquanto conselheiro, enquanto representante de turma, o que a gente falava nas passagens de turma? Minha gente, que não tem representante, que vai alguém interessado na turma, que participe. E ninguém da turma se colocou, inclusive ela que está na chapa, só se for agora, nesse momento. Então, para nós, esse esforço de reativar o DA, e vários estudantes participaram disso, e estudantes que estão aqui participaram dos conselhos representantes de turma, foi uma vitória, por isso que a gente colocou, foi uma vitória importante. E a Tainá vai até entrar melhor nessa questão do papel do conselho de representante de turma, que necessariamente não é uma pessoa, mas pode ser um conjunto de pessoas que estejam interessadas em reativar o DA de pedagogia. Né? Outra questão que eu queria colocar, o problema da defesa da organização. Em nossa chapa, de fato, eu sou da MPR, que não é uma entidade política, que não tem CNPJ, nem é um partido. Né? É o movimento estudantil popular, que é o movimento popular de estudantes, e a Tainá é do movimento feminino popular, que é uma organização popular também. Né? E a nossa chapa defende que as pessoas têm que ter o direito de se organizarem, levantarem suas bandeiras, né? Porque esse discurso de não organização política, minha gente, vamos cercar aqui o centro de educação e não vamos deixar as organizações políticas entrarem aqui. É um discurso da ditadura militar, minha gente. É um discurso que no regime militar os militares chegaram aqui e defendiam isso, que os estudantes não têm que discutir em política, que não têm que discutir uma cultura de novo tipo. É isso que era o discurso naquela época.
aberto. Então aqui eu estou fazendo uma defesa aberta a isso. Porque na nossa proposta, uma das nossas propostas é fazer debates aqui no centro. A gente pode debater a regulamentação da profissão do pedagogo, pode debater sobre currículo, educação popular, mas é importante também a gente dialogar com esses movimentos que estão aí fora, né? Seja o MST, seja a Liga dos Camponesas Pobres, seja o movimento feminino, seja o movimento negro unificado, seja